Pessoal do canal Coruja, também do nosso podcast do Soccer and Travel. Já estamos no nosso quarto episódio e aqui tivemos convidado o Vitor Pimenta do canal 10 Centralizados. Tudo bem? Tudo bem demais. Queria agradecer o convite aí, Coruja, uma honra estar podendo participar do seu podcast e Oh, obrigado. vamos fazer render esse podcast. Beleza. Inclusive, eu tô com a camisa aqui do Grêmio Anápolis, campeão goiano de 2020. Inclusive, você também veio junto, né? Então, maior surpresa do campeonato goiano, certo? E a gente nem combinou, hein, de colocar a mesma camisa. Não combinamos. Inclusive, tipo, um adentro. Você tem também um podcast, né? Que é o Jogou a Um de Fera. Que você entrevista vários jogadores e tal. Isso é muito legal do seu trabalho. Inclusive, é bem interessante. Eu vi várias entrevistas. A sua com o Tolói, na minha opinião, foi uma das melhores. Porque o Tolói, que inclusive jogou na Itália. Joga na Itália hoje em dia, mas chegou já a ser cogitado para jogar no Brasil. E ele jogou no Goiás, São Paulo. Uma carreira muito boa, que hoje está na Atalanta. Inclusive, ter sido a sua melhor entrevista, né? Ou não? Bom, então, do Tolói foi sensacional, né, que ele é meu ídolo. Uhum. É um cara super boa, conheço ele aí de longa data, né, por ele ter jogado no Goiás. Sim. Mas não colocaria dele como melhor entrevista, quer dizer assim, pelo menos pra mim, né? Capaz que deve ter sido pro Felipe, né? Que É. também participa do canal. Mas é difícil escolher a melhor entrevista. Cada entrevista que eu faço, sempre eu procuro melhorar mais, Uhum. né? E tenho melhorado cada vez mais. Sim. Mas uma entrevista que eu gosto bastante é do Felipe Macedo. Felipe Macedo? Que, sim, que eu já tinha entrevistado ele, quer dizer, o Felipe tinha entrevistado ele em 2016, quando a gente tinha outro canal, não era o Descentralizado, era outro canal. Sim. E aí, desde lá, eu virei amigo do Felipe, né? A gente trocou ideia. E na entrevista com ele, acho que foi em 2018, ou 18 ou 19, 19. Hum. Entrevistei ele em 2019 de novo. E. Não, pera, 19 não, 2020. Foi 4 anos da primeira. Sim. Eu entrevistei ele em 2020, né? E juntamente com ele tinha o Túlio Rocha, que Uhum. é um volante que eu gosto muito também, muita gente boa, sou fãzão dele. E os dois estavam na campanha do Goiás, da Copinha, que o Hum. Goiás chegou na final da Copinha. O Ah. Túlio, inclusive, era o capitão e o Felipe Macedo era o zagueiro. Né? E naquela época eu torcia muito pro Goiás, né? Na Copinha. E eu pude ter a oportunidade de entrevistar o Felipe Macedo e o Uhum. Túlio estavam junto. Então, tipo assim, eu reuni dois daqueles jogadores ali e, pô, pra mim foi sensacional. Sim. Interessante essa entrevista. Inclusive, eu preciso ver mais entrevistas do seu canal. É muito bom. É tipo ele é tipo um podcast, né, que você entrevista com os jogadores, sim. E isso é É, legal, ter todo esse acesso, porque tipo, inclusive um canal que eu gosto bastante que fala essa questão do envolvimento com os jogadores é de um jogador que inclusive ele falou um vídeo até interessante sobre a questão do doping. Eu lembro aqui que eu tenho contato com o Edu Futirinhas e ele falou eu falei desse jogador. Ele inclusive é muito bom, né? Quer dizer, não que ele seja bom, ele é do Espírito Santo, inclusive jogou acho que o Campeonato Capixaba esse ano. E ele falou um pouco dessa questão dele de ter esses problemas com os jogadores de questão de doping, de golpe, de várias paradas, inclusive golpe de empresário. Você, tipo, nesse meio já chegou a ter contato com jogadores com esse tipo de problema? Inclusive, eu vou até procurar aqui. nossa, demais, demais. Tem muito empresário aí que tá aí só pra aproveitar de jogador, Uhum. né? Promete mil coisas, fala que vai levar jogador para a Europa, né? E acaba que o jogador acaba pagando uma grana, né? Porque até para você levar o jogador para a Europa, ele tem que bancar mais ou menos a transferência, né? Sim. Então o jogador ele acaba passando uma grana para o empresário
Aí nesse momento o empresário já bloqueia ele de todas as redes sociais e o jogador fica a ver navios, né? Então eu já conheço muitos amigos meus que caíram nesse golpe aí, né? E é difícil, né? É difícil, não dá pra É, confiar em todo mundo, ainda não mais dá. um cara que você nem conhece e te promete o mundo do nada. É, isso é verdade. Tipo, e o nome dele é Rodrigo Gomes, tá? Ele é um jogador, ele tem um canal, ele fala desses temas. Inclusive, um que eu mandei aqui é abuso sexual no futebol. Depois você dá uma pesquisada lá, se precisar. Mas é realmente, essa carreira de jogador tem sempre o lado bom, mas muita gente não conhece muito o lado B do futebol. E nisso é uma coisa que vale sempre a pena. E é legal que você mostre esse lado. Que é o lado que o que a gente vê, o lado o que está através das câmeras, através do estádio. Mas a gente não sabe como que é o jogador de verdade, se ele é gente boa, ou se ele passou por algum problema. E meio que isso é uma coisa que você faz muito bem, para mostrar esse lado dos jogadores. Sim? Sim, sim, não, é verdade. Tem muito jogador bom aí com muita história para contar, né? Uhum. Que não tem oportunidade de falar em outros lugares. E eu criei o canal justamente para isso, foi para dar uma abertura para os jogadores que pouco estão na mídia, para eles falarem, né? Contar a história deles, tudo mais, o que eles passaram. E nisso eu virei amigo de muitos. Acho que a grande maioria eu sou amigo e tudo mais, né? Eles sempre falam comigo aí, me contam das coisas, né? E eu sei que é difícil, né? Tem muito jogador que, apesar de começar numa base de um time grande, depois que sai, a realidade é outra, né? Sim. Você acaba saindo, sei lá, de um Santos, o Gustavo Eugênio, né, zagueiro, foi da base do Santos, ele saiu e ele viu a realidade, que era chegar em time menor, com uma estrutura mais fraquinha, né? E acabar tendo que pagar do bolso dele para tratar, porque senão ele ia viver machucado. É. Porque realmente. É porque assim, muitos jogadores hoje em dia tem muito no ramo dos empresários, às vezes pega um time de grande mídia, mas a gente não sabe como que é a dos times que tipo jogam essa questão do futebol do interior, que é como podemos dizer. Por exemplo, eu até vou citar alguns clubes de Goiânia, tipo Goiás, né? Tipo Jataiense, o Mineiros que inclusive tem uma camisa do Mineiros. Também tem a questão do crack, a Napolina. Você vê que tem alguns clubes aí que estão crescendo. Inclusive esse time aqui, o Grêmio Anápolis, é um clube que, tipo, pouca gente conhece, mas é um clube que tá vendendo muitos jogadores. Ele tá sendo. Além de ter ganhado o Campeonato Goiano, eles estão vendendo muitos jogadores. Mas essa é a questão. Como que é o lado desses outros clubes? Sem ser os que são mais estruturados. Bom, então, o Grêmio Anápolis, ele se não estiver enganado, ele é de 99, ele tem 22 anos. Uhum. É um clube que surgiu justamente dos empresários, né? Tanto é que não era em Anápolis, era Grêmio Inhumense. Sim, Grêmio Men's. Aí depois de não lembro quanto tempo que ele foi lá para Anápolis, né? Ele ficou 3 anos inativo. E aí os portugueses tomaram conta do projeto, viram que poderia colher bons frutos ali com jovens talentos aqui de Goiás. E tem sido assim desde então, né? É um clube que agora sendo campeão, quer dizer, tem sido campeão, acabou que o projeto deu uma melhorada ainda mais, né? Porque antes era só um time que buscava jogadores novos e mandava para Portugal depois do campeonato, né? Hoje já é um time diferente, né? Que não foca somente em revelar jogadores para Portugal. Claro que o Uhum. objetivo principal sempre será esse, mas é um time também que mostra que dá para fazer mais e aqui no Brasil, né? E aqui em Goiás também, né? Porque tem muitos clubes de empresário que estão aí lutando e não ganham nada, né? Acaba que serve só para ir passar jogador, né? E o Grêmio Anápolis está conseguindo fazer isso, está ganhando torcedores também, que é Uhum. importante. Vou falar, que torcida do Grêmio não existe, mas de pouco em pouco vai existindo. Sim. Creio que vai ser sim um,
uma parada gigante aqui lá em Anápolis, né? Eu torço muito pro Grêmio dar certo. Meus amigos passaram lá, estão lá em Portugal. E o Grêmio já é o maior de Anápolis também. É. Olha, você um pouco. Eu. Pra mim, o título do Grêmio Anápolis foi inesperado. Eu não esperava que o Grêmio Anápolis tipo, chegasse à final. Eles ganhavam do Atlético Goianiense, que por incrível que pareça é o time que tá na primeira divisão. Não é qualquer feito, foi uma zebraça. E meio que assim. Tanto que no dia da final contra o Vila Nova, isso aí eu vou falar. Quando eu vi o Grêmio Anápolis ganhando o Vila Nova, eu fui lá no Relíquias Alternativas e olhei a camisa do Grêmio Anápolis do ano passado. Falei, se esse time levasse esse título, eu compraria a camisa. Dito e feito. A minha camisa, essa daqui que eu tô usando, essa daqui é da temporada campeã, né? E justamente eu tinha falado com o assessor amigo meu, o Diogo, que tava lá. Falei assim, Diogo, me deu a camisa do Grêmio, eu vou comprar no dia do jogo. Aí, porque quando eu fui lá para Anápolis, o primeiro jogo não tinha. Eles não estavam vendendo camisa ainda. E aí no segundo jogo eu falei, Diogo, separa uma pra mim, leva pra Goiânia que eu vou comprar. Comprei ela antes do jogo. E aí o jogo foi no Oba. Como que eu ia sair do Oba com a camisa do Grêmio Anápolis na mão? Eu tive que colocar ela debaixo da minha camisa, pra ninguém ver que eu tinha uma camisa do Grêmio Anápolis ali. Mas porque os times de Goi, os times da capital, eles têm um pouco essa questão de muita rivalidade com os clubes do interior? Ou Mas eu tinha acabado de perder pro Grêmio Anápolis no campeonato, né? Então assim, não dava pra dar uma brechinha e eu tá lá com a camisa do Grêmio Anápolis lá boba. Inclusive o Vila Nova, mano, conseguiu ser vice-campeão 2 vezes esse ano, né? Tanto na Copa Verde quanto no Campeonato Goiano. Sim, se for contar, no ano, quando começou o ano, o Vila foi vice-campeão do aspirante, né? Que no caso foi a temporada 2020, acabou só esse ano. E o Vila recentemente foi vice-campeão do futsal também. Se for contar a base, então aí tá lascado. Foi vice-campeão no sub-13, sub-17, sub-15. Caraca. Quanto tempo que o Vila Nova não tem título? Não que eu não torça ou seja contrário ao Vila Nova, mas é só uma pergunta mesmo. O Vila, tipo, há quanto tempo que ele tá sem título? O Campeonato Goiano não ganha desde 2005. Série C ele ganhou ano passado, no caso do termo esse ano. Pelo menos tá melhor que o meu time. Meu time ganha, sei lá, só ganha a Copa São Paulo. E ele não tá ganhando nem aquele torneio do interior, não? No Paulista? O torneio interior, a gente ganha alguns anos sim, mas esse ano a gente perdeu, acho que pro Mirassol, se eu não me engano. Perdemos, ou foi pro Mirassol, foi o Grêmio Novo Horizontino. Perdeu com um bom time, né? Se você for pensar, o Grêmio Novo Horizontino tá na segunda divisão, então, E conseguiu manter ainda, como na frente até do Cruzeiro. Tá bom. Mas enfim, o ranking, eu não cheguei a acompanhar muito bem o ranking, né, do futebol goiano, mas eu sei que Goiás foi um dos que tá melhor nesse ranking. Inclusive, tem times nas 4 divisões. Tipo, se eu não me engano, se você for contar pra pensar, Goiás e Atlético na primeira divisão, Vila Nova na segunda, Aparecidense na terceira, e agora o Grêmio, Anápolis e... Qual que é o outro? Iporá e Anápolis. Iporá e Anápolis, então, estão em todas. E uma grande evolução, né, ou não? Com certeza, mas só te corrigindo, o melhor colocado é o Atlético. No ranking nacional, né, ele está em 16º. Sim. Subiu, mas caiu 2 posições. Estava em 21º, 23º. Mas respondendo a sua pergunta, foi um grande ano, né, para os times goianos. Né? Veio um Grêmio Anápolis, que foi do interior, né, muitos não botavam muita fé ser campeão goiano. E ano que vem vai disputar a Série D, Copa do Brasil. Aparecidense terminando campeão da Série D, ano que vem tá jogando na Série C, com a Copa do Brasil. Atlético
permanecendo na Série A, o Goiás subindo vice-campeão da Série B, o Vila permanecendo na Série B, o Anápolis e o Iporá agora também jogando na Série D, né? Porque, se eu não estiver enganado, na última Série D também não foi os dois. Foram Goianese e Jaraguá. E eu não lembro quem foi de 2020. Foi Goiânia e Goianésia. Então, assim, Iporá e Anápolis tinha um bom tempo que eles não disputavam a Série D. E ano que vem vai poder voltar. Iporá é um bom time, sim. Tipo, eles disputam bastante tempo a Série D. É um clube que, tipo, quando ele já entrou no campeonato goiano, já era cotado para não cair, não conseguir se manter. O que o Jaraguá não fez. O Jaraguá acho que jogou só a Série D, mas eu não entendi direito esse rebaixamento do campeonato goiano. Cara, o Iporá fez mais pontos que vários clubes, cara. Não, o Jaraguá, né? Por que o Jaraguá caiu e, sei lá, clubes como Crack, Jataiense não caíram? Bom, então, o campeonato goiano tem um regulamento que eu acho, assim, horrível, né? Eu acho que só questão de pior, só o Carioca eu acho que consegue ser pior. Né? Carioca é horrível. O goiano ele coloca 2 grupos com 5 times e o pior do grupo cai. E o Jaraguá caiu num grupo que tinha Goiás, me ajuda a lembrar isso, acho que Aparecidense estava nesse grupo? Aparecidense estava no grupo, que ganhou do Goiás inclusive, Goianésia estava no grupo, e o que mais? O Goianese não tava brigando pra não cair. Quem mais? O Atlético Vila estava no grupo. Vila. Então era Goiás, Aparecidense, Vila, Goianésia e Jaraguá. Então ficou um grupo muito forte, né? E o Iporá também. O Iporá estava no grupo. E ficou um grupo muito forte, né? E o Jaraguá pecou demais, né? Eles perderam muitos jogos ali que não poderiam perder, principalmente em casa. E acabou que o time caiu tendo pontuado mais que outros clubes da outra chave, né? Foi a Jataiense, se eu não estiver enganado, pontuaram mais que o Crack e o Itumbiara, que foi o que caiu. Poxa, o Jaraguá, até pandemia, eu acho que o segundo melhor time do estado, tava, tipo, a briga tava entre o Atlético Goianiense e o Jaraguá. Sim. E depois da pandemia, não foi mais o mesmo, né? Muitos jogadores saíram, né? Sim. Muitos jogadores que jogaram bem antes acabaram recebendo propostas de outros clubes. Sim. E aí, consequentemente, mudou também o treinador, né? E acabou que caiu. Ué. Inclusive, tipo, um adendo que eu queria falar sobre a Aparecidense. Você sabe que eu sou, por mais que, tipo, eu até gosto de vários clubes, como gosto do Goianésia, gosto do Grêmio Anápolis, do Atlético Goianiense um pouco, eu não gosto da Aparecidense. Por quê? Sei lá. Teve aquela polêmica lá com o meu time há 3 anos atrás. Verdade. Aí meio que... Torcedor do Ponte Preta não gosta muito de time goiano, né? Sério? O Goiás também, se eu não estiver enganado, no ano que eles subiram, lá atrás, eu não lembro, a Ponte Preta que entrou na justiça, né? Que a Ponte Preta, se não estiver enganado, eles estavam em quinto. E aí eles entraram na justiça por causa do Hernandes, o lateral. Falaram que ele estava com dolarização errada, só tipo assim, do jogador, não do Goiás, né? E aí foi a Ponte Preta que entrou na justiça criando a vaga do Goiás. Pior que foi. Eu lembro. Acabou que subiu, a justiça falou que a culpa era do jogador, não do clube. E o Goiás subiu, a Ponte Preta consegue, né? Goiás, inclusive, mas acho que o Goiás deu uma minimizada. Até porque foi eles que impediram o Guarani de subir. Lá. Sim. Sim, inclusive o Nicolas fez uma provocação lá pro time. Então acho que já ganhou alguns pontos. É verdade. Bom, o Goiás que tem o Tadeu, né? Que é o tipo. Teve o Bruno Mezenga que agora vai voltar pra Ferroviária. Agora tem o Nicolas.
Goiás tem um bom time. Tem um bom time. Pode ser que tem alguma surpresa, porque tipo, a grande surpresa do Goiás que foi há 2 anos atrás, foi o Michael. E como que tá o Goiás esse dia? Você que é torcedor. Bom, então, eu cubro o Goiás, né? E o Goiás recentemente tá perdendo muito jogador, né? Perdeu o Aleph Manga aí, perdeu o Rezende, perdeu F, mano. o Duarte agora, o Reinaldo, o zagueiro também, fazer dupla com ele. Então o Goiás vai ter que ir muito ao mercado. Ah, tá perdendo o Luan Dias e o Dadá também, que vão voltar para jogar Série Caraca. Paulistão agora, né? Então o Goiás agora procura se reforçar, né? Para jogar o Goiano. Inclusive os jogadores que jogaram muito a Série B, eles não devem jogar nessas primeiras rodadas do Campeonato Goiano. O Goiás deve dar uma oportunidade para o Mano, Daniel, Figueira, esses jogadores mais novos, né, Uhum. que não jogaram muito, dá oportunidade, né, para testar a garotada. E acho que surpresa no Goiás não tem nenhuma, né? O único jogador ali que a torcida gosta e abraça até o fim é o Tadeu, né? Se o Tadeu falhar, a culpa foi da zaga, não foi do Tadeu. Uhum. Ah, Então, a torcida abraçou ele e acredito que. Vamos ver, né? Vamos ver o que o Goiás vai fazer, vai contratar e se vai surpreender a gente. Tadeu que inclusive, se eu não me engano, ele é um dos melhores goleiros do Goiás. Eu falo isso mesmo. Ele tipo, ele foi muito bem, até mesmo na campanha do ano passado que o time infelizmente caiu. Mas e tipo, o Goiás tipo, não tem medo de perder o Tadeu ou já tem algum substituto à altura? Que a Bom, Ponte, tipo, tem o Ivan, né? Mas ela tem ainda o Igor pra substituir caso perca ele. Aí eu queria saber, quanto ao Goiás, que o Tadeu é um bom goleiro. então o Ótimo, Tadeu né? ele tem contrato com o Goiás até final de 2023, né? Uhum. Então, o que quiser o Tadeu vai ter que desembolsar uma graninha. Sim. Então, esse que é o medo do Goiás, né? Se um clube realmente vier e pagar a multa rescisória dele, que me fugiu agora, mas deve ser um pouquinho mais de 2 milhões, Uhum. né? Que aqui no Brasil, dependendo do clube, não é nada, né? Um Palmeiras da vida, um Flamengo, um Atlético Mineiro, até mesmo o Fortaleza que estava sondando ele, 2 milhões não é nada para esses clubes, né? E o Tadeu, infelizmente, não tem substituto, né? Os reservas do Goiás são o Rangel e o Matheus, né? Então, assim, eu não boto muita fé que caso o Tadeu saia, o Rangel substitua o Matheus. Acredito que se acontecer de o Tadeu sair, o Goiás deve com certeza ir atrás de um goleiro, né? Uhum. E eu acho que se perder o Tadeu vai perder 50% do time. Ah, mas agora que o Goiás está na primeira divisão, acho que vão fazer uma gestão um pouco melhor para que o clube se mantenha, pelo menos, na primeira divisão. Já que agora você vê que tipo, o maior rival, que é o Atlético Goianiense, que inclusive acho um dos melhores escudos que já foram criados, é o do Atlético Goianiense. Criei uma camisa só por causa desse escudo. Quer dizer, uma nova, né? Porque eu já fiz uma box antiga. E assim, aí vai voltar a ter essa concorrência aí, né? O Goiás subiu muito bem para a primeira divisão e o Atlético se manteve há mais de 3 anos. Então, o que você espera? Bom, então o Atlético é um clube que tem o Adson Batista, né, como presidente, é um excelente presidente. É presidente e diretor de futebol também. Ele faz excelentes contratações. Hoje mesmo, dia 17 de dezembro, o Atlético anunciou jogadores, né? Que foi o Della Torre, excelente atacante do CSA, né? Porque o Zé Roberto pode ser que ele esteja saindo, né? O Uhum. Monteiro também a gente não sabe se ele vai ficar ou não no Atlético. Sim. Contratou o Edson, né? Que ele jogou no Atlético, se não estiver enganado, em 2020, um excelente volante, por sinal, né? E a torcida gosta muito dele e acredito que foi uma excelente contratação do Atlético em ter ele aqui de volta. E o Ramon também, que é um garoto que jogou no Vila em 2019, foi para o Bahia, né, do Bahia ele estava no América Mineiro agora e o Atlético Goianiense comprou ele. Vejo com bons olhos a contratação dele também, é um cara muito bom.
E boto fé que o Atlético sim é favorito no Campeonato Goiano, é favorito para acabar na frente do Goiás na Série A. O Atlético Goianiense está mostrando que a gestão, quando é boa, não, não tem perigo de cair, não tem perigo dessas coisas, né? O Atlético tá muito bem estruturado, muito melhor que o Goiás, inclusive. Uhum. É. Inclusive chegou perto, né? Quase foi pra Libertadores Ficou atrás do América do Fluminense. do América. Que também é um clube aí que tem uma excelente gestão. Deve virar uma SAF, né? Igual que virou o Cruzeiro. Eu não sei nem se eu vou fazer essa pergunta, mas há algum projeto de clube empresa nessas novas regras? Tirando o Grêmio Anápolis, obviamente, que eu sei que é um clube empresa. Tem algum clube que deseja se tornar ou ainda tá muito longe isso aí? Tipo, de querer a questão de quebrar a tradição e tal. Bom, aqui eu acho difícil, né? O Atlético, se for pegar um time mais perto de virar um clube empresa, o Atlético, né? Mas eu não boto muita fé que o Watson deixaria isso acontecer, estando lá, né? O Goiás é impossível. O Goiás, só de ter uma família comandando o clube, eles não vão abrir a mão tão fácil assim de se tornar empresa, né? Eles abraçaram o clube ali quando estava ruim, o clube é o que é hoje por causa deles, Uhum. mas assim, não vejo perspectiva aí de evoluir, né, o Goiás. Bota fé que vai ser um time de meio de tabela para baixo de Série A, brigando para não cair, né? Porque tem hora que a família ali, a família Pinheiro não dá uma ajudada muito bem, né? E acaba que o torcedor acaba ficando impaciente, com raiva, né? Por esperar que o Goiás contrate alguém muito caro e devido às dívidas que o Goiás tinha recentemente, vai demorar um tempinho aí para pagar todas, né? E voltar a ser o Goiás daqueles anos áureos, anos de ouro do Goiás. E o Vila Nova é muita dívida, né? Então, assim, o clube que for para querer comprar o Vila Nova, ele já vai sabendo que vai ter que pagar uma quantia considerável para comprar o Vila, né? Fazer o Vila virar empresa. Mas eu acho que chegou, antes do Bragantino ser Bragantino, teve uma especulação de que o Vila poderia ter sido um dos possíveis Bragantino, ou dos possíveis Red Bull, né? Mas acabou que depois não virou nada. Inclusive, cara, vou ser bem sincero. O futebol goiano é o melhor do Centro-Oeste. E o do Mato Grosso está caminhando para se tornar. O do Distrito Federal pode ter perdido o seu valor, mas ainda conseguem competir em alto nível. E a tristeza fica para o campeonato do Mato Grosso do Sul, que inclusive eu vou lá a partir de semana que vem, vou fazer uns vídeos para produzir algum conteúdo sobre lá, então vai ser tipo um documentário que eu vou fazer, inclusive tento fazer uma entrevista e tal. Mas Cara, assim, você está conhecendo o Brasil inteiro, hein? que eu tô, né, cara? Eu gosto de futebol, assim, tipo, sempre foi minha paixão, colecionar camisas. Aí você pega um busão, como é que tu faz? Então, eu vou lá de ônibus pro Mato Grosso do Sul. Inclusive já fui lá algumas vezes. Eu tenho parentes e tal, então eu gosto. Mas eu queria ver mais futebols assim do estado. Tipo, tanto que o futebol goiano eu ainda não vi um jogo. Pretendo ir assistir alguns jogos. Tem que vir aqui, ué. Tem que vir. E tipo, é um campeonato que tá por enquanto se consolidando. Porque antigamente, tipo, o futebol goiano, muita gente que via os clubes goianos viam clubes candidatos ao rebaixamento. Inclusive ainda vem. O Atlético Goianiense está sendo candidato há quanto tempo que a placar fica colocando que eles são candidatos ao rebaixamento? Ah, mas é porque não acompanha a gente, né? Então Uhum. eles têm essa visão deturpada aí de que o Atlético todo ano vai brigar para não cair, né? Tem clubes aí muito bem estruturados que brigam para não cair. Tem clubes mal geridos que caem, né? Por exemplo, aí foi o Grêmio. O Grêmio não era Sim. candidato para cair nem aqui, nem em outro universo, né?
e caiu. Uhum. Exatamente, o Grêmio caiu. E o Atlético se Foi conseguiu. o Fluminense também. Perdeu lá no Sul e perdeu aqui em Goiânia. Uhum. Inclusive, o Atlético conseguiu se recuperar, o que é tipo um grande salto. Porque, assim, tava dando uma preocupação de que o Atlético poderia cair, mas, assim, você foi perceber que o time foi melhorando, pegou uns jogos difíceis, conseguiu ganhar eles e aí conseguiu se manter e conseguiu a vaga na Sul-Americana, mas, pra falar a verdade, foi um campeonato complicado pra achar uma vaga pra cair. Tanto que definiu isso na última rodada. Tipo, definiu duas vagas pra cair. E vários times podiam cair. Até o São Paulo tava tipo, brigando. Juventude, o Cuiabá tava brigando. E o Atlético conseguiu aproveitar esses jogos e. O Paranaense também tava brigando. Sim. E o Atlético Goianiense conseguiu aproveitar esses jogos e conseguiu se manter. Provou que não pode subestimar esse clube. Sim, o Atlético Goianiense ganhou jogos importantes, né? Ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Inter, ganhou do Flamengo, né? Tudo bem que o Flamengo entrou com as reservas, mas ganhou, né? Ganhou do Flamengo, né? E ganhou do Bahia, que estava brigando indiretamente pelo rebaixamento, mas também o Atlético deixou a desejar contra clubes que estavam brigando para não cair, né? Uhum. Inclusive, empatou com o Juventude aos 43, né? Tomou um gol do Juventude, perdeu para o Sport na Ilha do Retiro, né? Então, teve outros jogos aí que o Atlético também pecou. Se não estiver enganado, empatou, perdeu para o Cuiabá, lá em Cuiabá também. Uhum. Então, assim, perdeu para quem não podia perder e ganhou de quem não acreditava que ia ganhar. Exatamente. Cara, mas o que mais me surpreendeu foi quando eles ganharam do Flamengo, mano. Sabe, Eu sabia dizer que não, porque o Flamengo tava com um time reserva, né? não tô falando desse ano, mas do ano passado, cara. Aquela foi a maior surpresa. Eu nem sei se o Jorge Jesus ainda tava no Flamengo, mas aquela foi uma das Não, maiores surpresas. era o espanhol lá. Uhum. O Domenech. Isso. Inclu- Ele improvisou o Rodrigo Caio na lateral direita lá e o povo detonou ele. E um dos candidatos, tipo, melhores bons jogadores daquele Atlético foi o Chico, né? Chico, inclusive, é o único jogador que, tipo, você jogou em 3 clubes que eram candidatos e não caiu nenhum. Ceará, Atlético e Juventude. Você vê, né? Então a gente já sabe que a fórmula é contrato o Chico e seu time não cai. Exatamente. Tá Chico e seu time não cai. Bom, Queria ver o Chico na ponte? hã? Queria ver o Chico jogar na ponte? Talvez, hein? Mas acho que difícil, ele é jogador de primeira divisão. Mas vamos ver se meu time conseguir Ah, subir. se o Chico vai pra Ponte Preta, em vez de vocês brigar pra não cair, vocês brigam pra subir. Cara, a gente não briga pra não cair. É que sei lá, a gente coloca um jogador muito ruim lá, tipo, pô, postou em um tal de Locatelli do Chapecoense, que era ruim da. Ruim e também ele é muito estranho. Inclusive tem gente que gosta dele. Se pá, logo logo ele aparece aqui pra defender o Vini Locatelli, mas até o momento ainda não veio. Gosto mais do Thales, né? Meu amigo Thales, que jogou aqui no Goiás. Thales é E bom. gosto do Richard, jogou aqui no Vila também, muito bom. O Richard. A torcida não gostou muito dele, não. Então, tem aquele outro lá também que fez gol contra o Goiás, um volantezinho bom, Leonardo. Leonaldi, ele é muito bom. É bom. Leonaldi que ele, tipo, praticamente salvou o trabalho do Clay, né? Se, tipo, o Clay foi lá, colocou ele e o time não perdeu mais. Tava machucado, né? E aí ele voltou e o Ponte deu uma respirada. Uhum. Sim, eu queria, tipo, um que eu queria falar, inclusive, eu acho que foi um tema de um vídeo meu antigo, foi a questão do Wendel Vira, com aquele golaço que ele fez no pelo Goianésia, se não me engano foi contra o Atlético. Uhum.
E ele ganhou o prêmio Puskás. Inclusive, tipo, houve muito apoio do futebol do Brasil todo, inclusive. Sim, foi, se eu não estiver enganado, o Não Salvo, né, o Cid Cidoso. Ele fez campanha, né, o Desimpedidos também apoiou. E o Vanderlei ganhou o prêmio Puskás. Competiu com o Messi e competiu com o Crazy, que estava no PSG. Inclusive o Cid pegou um vídeo meu lá, deu até um pouco de sucesso no Não Salvo, um tal de James Bond 007. Tenho um vídeo meu lá. Inclusive, cara, é uma das maiores vergonhas da minha vida. Mas é você aparecendo no vídeo? Sim. Pode pesquisar. Depois você pesquisa, James Bond 007. Era uma época que eu era bem, tipo, do ensino. Um moleque lá do ensino médio, tava gravando pra gravar uma música pra um festival, inclusive. Aí eu gravei aquilo na internet, alguém mandou aquilo pro Cid e viralizou. Foi um dos vídeos mais vergonha ali que eu já tive. Inclusive eu tenho vergonha até hoje de contar essa música, mas conto de vez em quando meus amigos dão umas risadas. Depois você pesquisa. Aquela música do tipo, porque se eu botar 007 Bond, James Bond 007. Sou James Bond 007. Fiz uns. Ah, cara, assim. Trailer de filme. Não, não parecia entender de filme ainda não. Mas tá, continua aí. Mas assim, aqui voltando ao próprio Wendell Lee, o Goianese ganhou uma grande fama por causa desse prêmio. Inclusive o próprio Wendell Lira, que se tornou o jogador de FIFA. E ele teve uma chance no Vila pra jogar a Série B, se eu não me engano. Mas o que fez ele desistir, mano? Tipo, se ele... No Vila foi mais marketing que tudo, né? Porque ele fez gol pelo Goianese, o Vila viu uma forma de levar o nome do Vila como se ele tivesse feito gol pelo Vila, lá no Gol Puskás pelo Vila, né? Sério? Né? O jogador do Vila acabou pro marketing. E depois disso ele não teve muita chance no Vila, né? Até porque é um jogador que foi marcado por muitas lesões na carreira, né? Uhum. Sim, eu vi. Tanto que depois que acabou o prêmio ele decidiu com o Vila. E assim, ele chegou a falar, se não estiver enganado, no Flow, que ele falou que os caras demitiram ele por mensagem, por WhatsApp. Né? Então, o Vila aproveitou a chance e ganhou. Tchau, Wendell Lira. Ele fez certo de mudar pra FIFA. Acho que se ele quisesse continuar, ele não ia dar pra fazer tudo certo em nenhum clube, não. O Gelson Bento com o Juninho, né? Foi praticamente só por marketing mesmo. São Bento? Ah, tá, o Manela? É, o Manela. Inclusive vai jogar agora no Londrina. Mas ele é treinador. Uhum. E então, meio que tipo, essa questão. Mas o Wendell, ele podia ter tido. Ele teve um auge da carreira dele ou foi só aquele gol mesmo? Bom, o Wendell Lira começou muito bem, né? Quando ele foi revelado no Goiás, né? Jogava sub-20, tanto que ele integrou as categorias de base da seleção brasileira, né? Tanto ele quanto o Hernando, o zagueiro que estava no Vasco agora, e o Lady Elton, que é esse aí também parou bem antes de estourar, né? E o Wendell Lira foi companheiro de quarto do Alexandre Pato na seleção, né? Sim, chegou a jogar na seleção de base. O Milan tava querendo o Wendell Lira. E se não estiver enganado, não sei o que aconteceu, eles levaram o Pato. Era pra ter sido o Wendell Lira no lugar do Pato, no Milan. Naquele Milan. Sim. Aí ele começou. Mas ele chegou aí pra Europa? Ou chegou a ter um momento tipo, que ele poderia. Ou não? Foi só Goianese e depois. Foi só Goiás, times aqui do Brasil, não chegou a ir pra Europa, pra nada. Foi pra Europa e para Emirados Árabes só depois que virou jogador de FIFA, né? Uhum. Ele não teve uma carreira muito boa por causa de diversas Sim. questões. Eles vão ter palha mesmo, o jogador. Inclusive, tipo, o Pato, tipo, podia ter o mesmo futuro que o Neymar. Por causa de lesão, acabou não indo. Sim, sim. Sim.
Inclusive, tipo, o que eu vou falar agora é a questão dos times goianos nas competições internacionais. Inclusive, acho que a melhor campanha foi a do Goiás, que chegou na final da Sul-Americana, contra o Arsenal Sarandi, foi em 2006, mais ou menos. Foi o Independente. Foi Independente? Foi em 2010. 2010. Ah, sim. É. Tanto que eu acho que da Ponte foi em 2007 contra o Lanús. Sim, sim. E Mas o que... o Flamengo caiu, se não estiver enganado, foi pro Independente ou foi pro... Foi Del Valle? Não sei se foi Independente da Argentina, mas... Foi acho que o da Argentina, o Del Valle foi um pouco depois. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem pra corrigir alguma coisa. Ah, pior... Nossa, o cara tá falando... A torcida chamava ele de errado. O pior zagueiro que o Vasco teve nos últimos 12... Que zagueiro? Errando. O meu amigo João Knaip me mandou aqui. A torcida chamava ele de errando. O pior zagueiro que o Vasco teve nos últimos tantos bilhões de anos. É meu amigo. Aqui, quando ele jogava aqui no Goiás, era porque o David Duarte foi pro Goiás recente, era o Hernando. Né? O Hernando jogou muito bem aqui, demorou a sair, saiu um pouco mais velho, né? E acabou, sei lá, indo pro Inter, foi pra uns clubes assim. Mas ele também demorou a sair, né? Mas ele era muito bom quando ele jogava com o Goiás. Inclusive, eu tenho uma foto com ele quando eu era um molequinho. Uhum. Eu acho ele muito gente boa também. Gosto dele, gosto dele. Não queria ver ele no Goiás agora, mas... Não Sim. gostei. Não jogou nada no Vasco, né? Ah, mas assim, é que tem passagens, cara, que tem jogador que não joga bem mesmo. Inclusive... Quem jogou bem no Vasco? Hã? Quem jogou bem no Vasco? Sei lá, Cano, talvez? E o pior é que o Cano não tava jogando muito bem nessa reta final, né? Porque Tava não. 4 goleadas seguidas. Nossa, Lucão. Tem um cara chamado Sem Clubismo FC que falou que o Lucão é o pior goleiro que o Vasco já teve. Inclusive, cara muito gente boa, eu convido ele um dia pra vir aqui. E mas assim, e teve essa questão. Mas o Constanza, muita gente falou que ele é um dos piores jogadores do Botafogo naquele ano que ele caiu. Foi lá pro Sheriff, o cara jogou bem. Jogou fino no Sheriff. Mas ele jogar bem lá na Moldávia, acho que muitos jogariam, né? Acho que não. O campeonato moldavo. É que assim, o Sheriff é o Bayern da Moldávia, né? Eu já falei isso aí diversas vezes. Então, mas acho que o campeonato moldavo. Eu cheguei a pesquisar um pouco, a olhar os jogos, é um campeonato meio fraco. Tanto que o Sheriff mete 4, 6. Não dá pra tirar de base um cara que joga no chefe, né? Beleza, joga na Europa, pô, da hora, mas o campeonato brasileiro é muito mais difícil. A Série B é muito mais difícil que o campeonato moldavo. Nem sei se é moldavo, deve ser. É, sim. Aí outra coisa que eu até queria falar, mas acho que um pouco essa questão da Aparecidense. Eu já confessei que não gosto, mas assim, eu queria falar. E essas polêmicas que eles tiveram? Que teve. Eu acho que sem ser essa, teve uma que eles tiveram com o Tupi, que é por causa do massagista lá. Que depois. Viram aqui, tipo, né, o Aparecidense ia conseguir o acesso, aí teve aquela interferência e a justiça viu, tirou o acesso e deu pro Tupi. O que você poderia falar? Era o esquerdinha, né? O massagista, né? O Tupi ia fazer o gol. Esquerdinha, o massagista tava lá entregando água pro povo. Entrou no gol, tirou a bola 2 vezes ainda, né? Não foi uma, defendeu 2 vezes. E aí depois que o povo viu que realmente quem estava lá era um massagista, não um zagueiro, correram atrás dele. Mas ele mostrou que além de ser um bom zagueiro, ele também é um ótimo ponta, né? Porque ele correu muito para salvar ele mesmo de apanhar e lá em Juiz de Fora. Sim. Mas e agora? Como que tá a Aparecidense? Tipo, vai ter mais polêmicas ou eles já, tipo, estão entrando na linha pra, tipo, mostrar uma gestão competente? Tanto que eles são campeão da Série D, né?
Sim, eles bateram na trave ano passado, né? Eles caíram pro Mirassol, campeão da Série D. Uhum. E o elenco mudou, alguns jogadores ficaram, alguns reservas do ano passado viraram titulares esse ano. E importante também na campanha, né? Tanto que o Robert, o Pedro Henrique, o goleiro, eles eram reservas. E esse ano eles foram titulares absolutos e acabaram ajudando a Aparecidense também. Voltou o Rodrigues, lateral esquerdo, para a Aparecidense, e a Aparecidense pôde ser campeão. O que foi, Bruno? O que foi que você tá rindo aí? É que você falou do negócio do massagista, cara, eu não consigo. Não tem aqui. Massagista, zagueiro e ponta. Daquele ponto. Massagista daquele ponto. Ai. Corre mais que um jogador, hein? Mas assim, é porque eu sei que, tipo, muito que a Aparecidense ela tem, sim, uma gestão muito competente. Eu falo por não gostar por causa das polêmicas, mas eu reconheço. É um time bastante competente. Tanto que chega, tipo, quando chega no Campeonato Grande, chega às vezes até pra brigar por título, vaga na Copa do Brasil. E meio que, sei lá, é um time aí que, tipo, pode despontar bem no Campeonato Nacional. É que nem o Brusque, mais ou menos. Sim, a Aparecidense tem uma gestão muito boa, né? Tem coisas que eles deixam a desejar, né? Mas acho que isso é normal de qualquer time, né? Mas a Aparecidense, quando entra nessas competições nacionais, eles entram com muita vontade, né? Eles eliminaram a sua Ponte Preta, eliminaram o Botafogo, eliminaram o Sport, já eliminaram o Ipiranga, né? O Ipiranga de Erechim. Então, assim, eles têm mostrado, né, na Copa do Brasil que não dá para achar outro time favorito quando a Aparecidense entra em campo. Uhum. O Campeonato Goiano, eu acho que é questão de tempo eles serem campeões. Eles bateram na semifinal agora, em 2021. Eles têm 2 vice-campeonatos, né, os dois, se eu não me engano, Goiás. Um em 2015 e um outro me fugiu agora. Mas assim, acho que é questão de tempo. Acho que essa Série D veio para coroar um trabalho de um grupo muito bom, né? Uhum. E acredito que a Aparecidense vem forte aí também em 2022. Apesar de ter perdido alguns jogadores que eu não aprovei muito de ter perdido, como o atacante Samuel. Uhum. Mas ter segurado as outros ali foi muito bom. Uhum. Eu sei que, tipo, já fiz todas as perguntas. Um cara que eu queria falar bastante, que eu até queria comentar, era o do Walter Minhoca. Eu vi que ele tipo, participou de muitos times aqui. Inclusive, eu queria que você falasse um pouco da questão dos outros clubes goianos. Tipo, a Napolina, que já chegou a jogar a Série B, e o Crack na Série C. Aí, eu vejo se eu abro aqui para as perguntas, mas poderia me explicar um pouco sobre essas coisas que eu, tipo, esses temas que eu acabei de falar? Mas aí o que você queria saber? O que você quer saber especificamente? Tipo, Você eu falei do Walter Minhoca. não jogou aqui não? Hã? Acho que o Walter Minhoca não jogou aqui no estado não. Não, é que eu lembro dele talvez na Napolina, se não me engano. Ou no Será? Vila Nova. Vila Nova, talvez. Pô, vou ver aqui, mas eu não tô lembrado do Walter Ou, Minhoca. então acho que Túlio Maravilha, pode ser? Túlio Maravilha é boa. Maravilha é um cara que rodou bastante aqui, né? Jogou por Goiás, Vila, Atlético, Goiânia, Canedense. Não sei nem mais, é tanto time. É muitos. Eu errar, vou até dar uma pesquisada aqui. Mas. Túlio Maravilha é um jogador folclórico, né? Que é daqui de Local Goiânia. não tem nem pelo. Goiás, Vila, Atlético, Anapolina, Canedense, Vila, Itumbiara, Canedense de novo e Atlético Goianiense, né? É um cara muito gente boa, né? Conheci ele também, sou muito amigo do Quirinho, filho dele. E é um jogador folclórico, né? E ele, Uhum. Sim. apesar de jogar em clubes assim, final de carreira, ruim, mas é um cara que leva a mídia, né? Tanto que, se eu não estiver enganado, na época do Itumbiara, se eu não estiver enganado, ele jogou com o Denilson. Sim, a questão do Itumbiara, meu amigo falou aqui, do Itumbiara de 2009. Sim, jogou com o Denilson, jogou com o Júnior Baiano, se eu não estiver enganado. Sim.
Tinha na época, acho que o Basílio, que jogou no Santos. Também tinha uns jogadores muito bons ali no Tumbiara. Cara, o Tumbiara também, sim. Eu vou falar um pouco do Tumbiara. Que, tipo, o Itumbiara, ele era um clube que, tipo, muita gente esperava. Quando ele ganhou o campeonato em 2009, muita gente esperava que ele seria um clube pra ser, tipo, brigar pra terceira força junto com o Vila Nova, se não me engano. O Atlético Goianiense naquela época. No fim, ele acabou não sendo isso, né? Ele, tipo, teve um certo auge, aí depois ele meio que voou. Ele meio que se tornou um clube atualmente, tipo. Que, tipo. Atualmente um clube que hoje, tipo, tá na segunda divisão e meio que só ficou um clube folclórico no campeonato futebol goiano. O que você poderia me explicar? Mas eu acho que essa questão de time do interior vai muito da prefeitura, né? Sim. Então, assim, tem prefeitura que apoia o futebol, tem prefeitura que não. Pode ser que quando o Itumbiara estava muito bem, a prefeitura estava ajudando financeiramente, né? Como lá em Goiatuba, a prefeitura direta ajuda o time, tanto que eles foram campeões invictos na terceira divisão, foram campeões agora na divisão de acesso, vão jogar Goiânia ano que vem, né? Então, assim, o Itumbiara depende de prefeitura, né? Não só Itumbiara, Rio Verde, Porá, esses times, acho que Anápolis e Anapolina, Grêmio, esses times assim de Anápolis não, até porque acho que a prefeitura não poderia ajudar somente um clube, né? Sim. Tanto que o Goiânia, aqui em Goiânia mesmo, não tem ajuda de prefeitura. Caraca. Somente o presidente mesmo, colocando dinheiro no bolso dele, indo atrás de patrocínio, empresário, mais. E acho que a questão do Itumbiara foi mais questão de política mesmo. De não ter batido um nível muito bom naquela época, que eles estavam bons, né? E aí mudou a prefeitura e falou, para que eu vou continuar investindo, né? Tem muita coisa mais importante para investir do que futebol, né? No caso, educação e tudo mais. E eu acredito que o Itumbiara voltou a ser um time ioiô no Campeonato Goiano. Sim. Você falou do Goiânia, mano. Goiânia também, tipo, chegou. Já foi um grande clube no passado, acho que nos anos 80 ou 90, né? 70 80. 70 ou 80. Uhum. E hoje, sim, você até tinha uma esperança do Goiânia, mas depois caiu, voltou pra segunda divisão. E um que eu queria falar, até eu tenho uma camisa que eu se quiser, tipo, até mostro, tipo, rapidinho. Mas eu queria falar do Mineiro, né? O Mineiros. Uhum. Que é um clube que, tipo, naquela época jogou a passagem de fase na Copa do Brasil, feitou o Atlético Mineiro. Não chegou a subir, né? Mas era um clube que, tipo, acho que se eu não me engano foi em 2005, 2006. Eu vou te rever nessa. Eu ganhei uma camisa do Cidinho, que é amigo do meu avô, inclusive já treinou o Mineiro. Se quiser eu mostro ali, eu vou lá pegar, rapidinho, uns 2 segundos. Não, o Mineiros é time tradicional também aqui de Goiás, né? Já jogou elite aqui do Campeonato Goiano, né? Se eu não estiver enganado, foi campeão, acho que na terceira, na divisão de acesso. E como eu falei, também depende muito da prefeitura. Eles jogaram bem agora a terceira divisão, só que acabaram passando de fase. Sim. Mas é um clube querido aí. Tenho amigos meus que jogaram lá, amigos meus que estavam lá agora esse ano. E é um clube bastante conhecido aqui. Uhum. Só um minuto, eu já vou buscar a camisa. Mas se você quiser, tipo, ir falando um pouco do seu canal aqui, um pouco... Sim, aí eu vou lá buscar rapidinho e já volto. Fechou. Tá bom. E nesse momento, Coruja está indo pegar a camisa do Mineiros, né? Porque nem eu tenho a camisa do Mineiros. A camisa de diversos clubes, mas a do Mineiros não tem. E vamos ver no momento em que tem uma galera vendo a live. Voltei, cara. Aqui. São algumas camisas que eu tenho de futebol goiano. Eu tinha acho que mais duas. Só que uma eu dei pro meu amigo de aniversário.
Inclusive, é porque era aquela camisa do Atlético Goianiense que não servia em mim. E uma do Goianésia, né, que eu tive que vender pra fazer uma exposição. Inclusive, o Cidinho me deu essa camisa aqui, é do Mineiros, Sim, essa aí é antiga, hein? antiga, da Corvin. E eu tenho essa aqui do Goianésia, né, que eu comprei de um... Sabe? No caso, né? Hã? É do Goiânia. É do Goianésia, mas eu comprei a do Goianésia até de um cara aqui que eu vou falar, que eu acho que você deve conhecer, o Yuri Godinho, que ele é do Vestiário. Nossa, eu não gosto do cara nem fudendo. Eu comecei a... sei lá. Eu vejo algumas Eu comprei problemas com ele, mas... Eu comprei a do Trindade com ele. E aí na época a camisa acho que era R$ 80. E aí eu falei assim, tá, beleza, eu compro 80, beleza. E aí tipo assim, tinha que pagar o frete. Aí eu falei, velho, eu busco na sua casa, eu não tenho que pagar o frete. Só que ele ainda assim falou assim, eu só vendo a camisa com frete. Eu falei, pô, tá de sacanagem. E aí acabou que eu comprei, porque eu gosto muito do tacão também. Uhum. E aí eu comprei e esse cara eu sou muito grilado com ele. Se um dia ele me cumprimentar, eu perigo eu xingar ele. Olha, cara, assim, há um tempo que eu não assisto o canal dele. Até cheguei a participar algumas vezes, porque assim, a ideia dele é meio que mostrar as camisas de futebol que ele tem, né? Assim, não, óbvio, não sou tão grande quanto ele, mas o meu, eu ainda explico um pouco a questão dos clubes, tento interagir melhor com os produtos que eu tenho. Aí, mas sei lá, ele começou a postar umas coisas também de questão de política e eu também, até assisto alguns vídeos, mas O trabalho dele é muito bom. Eu gosto pra caralho do canal Vestiário, né? sim. Mas ele como pessoa, eu não vou muito com a cara dele, não. Eu fiz poucas compras com ele, inclusive. É que eu comecei a pesquisar muito Shopee, vi relíquias alternativas, inclusive é uma das melhores lojas que já inventaram de camisas de futebol alternativo. Não, sem zoeira, é uma das melhores lojas mesmo. Você encontra com time do mundo todo. Eles têm no Mercado Livre também, é uma equipe lá de Juiz de Fora, eles compram camisas de futebol do Brasil todo e vendem a preços muito bons. Inclusive, essa aqui eu paguei acho que uns R$ 60 e frete gratuito. Oi, viu? O Yuri tava querendo pagar uma parada sendo que eu sou de Goiânia, ele é de Goiânia também. Caraca. E queria que eu pagasse mais caro e ainda pagasse o frete ainda. Eu falei, pô, tá de sacanagem. É foda. Mas enfim, eu vou deixar esse momento. Se você quiser falar alguma coisa, me perguntar alguma coisa, fique à vontade e a gente já encerra a entrevista. Pô, Coruja, eu não tenho muita pergunta não. Não sabia que eu ia elaborar alguma coisa, mas fico muito feliz com Uhum. o seu sucesso no canal. Tá? Inclusive, eu também fico feliz com o seu sucesso, cara. Como eu acompanho muitos seus vídeos, né? Uhum. Também. Todos, pode ter certeza que tem um like meu em todos os seus vídeos. Também tem o meu lá. Desejo tudo isso, todo sucesso pra você, agradecer pelo convite, por lembrar aí e precisar, você sabe, né? Tamo aí, longe de Goiânia, mas se precisar ajudar, a gente tá junto. Sim. Se precisar também, ajudo. Inclusive, o 10 Centralizado foi um dos principais canais que, me ajudavam no começo da minha carreira, né? Ou no continuidade, que eu tinha parado por um tempo, aí eu fui voltando. Mas o 10 Centralizado foi um dos principais que, me ajudava. E eu gosto bastante de futebol goiano, sim. Por que você parou? Cara, assim, eu sou muito de gostar de times alternativos, assim. E quando você entrava Goiás, do Atlético Goianiense, inclusive o Atlético Goianiense, uma parada que eu gosto do Atlético Goianiense, ou que eu gostava na época, apesar de ele ter, assim, uma certa rivalidade, acho que todos os times de Goiânia têm rivalidade com a Ponte, mas uma coisa que eu gostava do Atlético Goianiense era na época que ele tinha aquele escudo, porque era um escudo muito parecido com o do São Paulo. Mas se você fosse pegar a camisa dos caras, eles eram parecidas com a do Flamengo. Então era um clube muito interessante. Por isso. Mas você gostava por causa disso? Sim, gostava. Comprava várias revistas pra cá. Tinha lá Atlético Goianiense. Eu gostava. O Goiás também, se for para pensar, apesar de ter o meu rival, o Guarani, aqui em Campinas,
O Goiás era meio que, tipo, é um clube que tinha um G, mas ele tinha tinha um outro escudo alternativo, mas era parecida. Mas se você for para pensar, o mascote era parecido com era o periquito, né? Que era bem diferente que é o do Guarani. O Palmeiras não usa o periquito, né, como mascote. O Palmeiras usa mais o porco agora. Uhum. Mas aí uma coisa que eu queria saber é o bairro de Campinas. Eu vi que em Goiânia tem um bairro de Campinas, que inclusive é onde tem a questão do torcedor do Atlético Goianiense, que são oriundos desse bairro. Ele tem alguma inspiração com a minha cidade? Ou não? Não faço ideia, Coruja, mas uma coisa que eu sei é que o Atlético Goianiense e o Goiás mandam em Campinas, né? Seja aqui em Goiânia ou seja em São Paulo, né? Uhum. Se tem um lugar que o Goiás e o Atlético gostam de jogar em Campinas, São Paulo. E sempre que eles vão jogar aí, o Goiás e o Atlético voltam com 3 pontinhos. É. Eu... Mas e do Guarani também é vitória atrás de vitória toda vez. Verdade. Vai. Teve algumas vezes aqui que vocês não voltavam com os pontinhos, sim. Sim, sim. Teve algumas vezes só que não voltamos. É, teve algumas vezes. Mas, sim, aí. Pô, muito obrigado pela entrevista, cara. Valeu mesmo. Pô, tamo junto, Coruja. Precisar, mano, você sabe que estamos aí disponível sempre. E assim, cara, me desculpa. Você falou daquela piada lá do massagista, eu ri pra caramba. É o Esquerdinha, né? Esquerdinha. Virou, tentou virar deputado aqui em Aparecida. Mas acho que ele ganhou. Uhum. E um dos contos que eu gostava bastante era quando você tipo, tinha interação dos caras tentando descobrir sobre clubes de futebol. Podia voltar com isso aí do Gart, que aquilo era legal. O Gart que eu, se quiser eu jogo uns jogos lá pra poder. Ah, a gente anda meio sem tempo, né? É. Tá meio foda de jogar Gart, que nem jogando nós tá jogando. Então é gravar, né? Podia jogar e gravar pro canal, mas tá difícil também. Uma A coisa. gente tá muito ocupado. Uhum. Eu tava vendo também bastante aquelas análises de jogos quando o Atlético Goianiense jogava também na Libertadores. Aquilo eu achei muito legal. Sim, Inclusive. sim. O André é muito inteligente, gosto muito. Inclusive agora vai ter a copinha, né? Voltem com essas análises. Somente os da copinha, os clubes da copinha, vai. Sim, sim, não, a gente tá pensando em outros quadros também. Uhum. A gente tem, que é muito bom, chama dossiê, que é quando um jogador sai daqui de Goiás e vai para outro clube, né? E aí eu peço a ajuda de outros jornalistas aí para comentar sobre o atleta. Sim. Tem 2 vídeos aí que tá só esperando o jogador ser transferido para eu soltar. No caso é o Breno talvez vai pro Botafogo e o David Duarte talvez vai pro Fluminense. Então são vídeos aí que já tá agendado, só esperando eles serem anunciados para soltar e pegar aquele hype do momento. Sim. Sim. Mas muito obrigado mesmo, agradeço. Gostei muito da entrevista. E obrigado. Segue lá o canal do Vitor Pimenta, eu vou deixar os links na descrição do 10 Centralizados e principalmente do Instagram, que por enquanto ainda está aparecendo do Gol de Canela, mas eu vou dar uma. Inclusive, vejam essa entrevista, hein? Tá muito legal. E inclusive essa daqui. Muito obrigado, agradeço. Falou, pessoal. Obrigado.